Sejam muito bem-vindos à primeira live desse desafio que nós iremos realizar do livro de Gênesis. Então, nós estamos iniciando o ano de 2026, hoje é o dia 12 de janeiro, mas nós também vamos aproveitar para iniciar com o livro dos inícios, que é Gênesis. Vamos iniciar o ano estudando aquilo que tem dado certo há milênios, há séculos, que são as Escrituras, que é a palavra de Deus, e também iremos fazer isso com a leitura do livro que iniciou todas as coisas, que é o livro de Gênesis. Então já peço que você possa apertar no coração e no like para que o Instagram e depois também o YouTube entendam que esse é um vídeo relevante, que se trata de um conteúdo que venha a de fato agregar valor às pessoas. E também não se esqueça de apertar esse botão do aviãozinho para enviar para seus amigos e também compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Lembrando que não é sobre mim, não é sobre o Edson, mas é sobre a mensagem que eu carrego, é sobre a transformação que um dia eu vivi e agora também eu busco levar, difundir, disseminar para mais pessoas através das plataformas das redes sociais. Então que você possa estar presente e ter a sua Bíblia para você poder acompanhar o conteúdo, para que você também possa, se tiver vontade, ter um papel, ter uma caneta, para que você possa anotar os pontos principais, porque certamente a Bíblia, quando lida, explicada e exposta, aplicada para o dia a dia, traz transformação, traz vida. Não por quem está falando, mas devido a quem escreveu e também a pessoa do Espírito Santo que está presente. Porque a Bíblia, isso eu aprendo com uma pessoa muito relevante, que eu não lembro o nome agora, mas a Bíblia é o único livro cujo autor está presente. Então a gente pode ler, por exemplo, Shakespeare, podemos ler Dostoiévski, que são livros relevantes, sim, são romances que marcaram gerações, Machado de Assis, mas, diferentemente desses livros que sim são importantes para nós entendermos a mentalidade humana, para entendermos a natureza humana de fato, diferentemente desses livros que são bons, a Bíblia tem sim a sua relevância no sentido de ter o Espírito Santo. A mesma pessoa que inspirou, a pessoa divina que inspirou homens a escrever esses livros, esses 66 livros que compõem a escritura da Bíblia Sagrada, também se faz presente agora. Então nós, quando abrimos a Bíblia, isso eu aprendi na escola de férias que eu realizei na última semana, no F-Hop, a Florianópolis House of Prayer, lá em Santa Catarina, eu aprendi que ao nós abrirmos a Bíblia, nós estamos lendo e também estamos sendo lidos por aquele que está nela. Então, a Bíblia é o único livro que é como um espelho, no qual nós abrimos, e não é apenas uma informação, um conhecimento disperso, que nós lemos para, agora eu sei isso, dou um check da minha lista de coisas a aprender. Não, é algo para ser vivido. Não é algo apenas para ser ouvido, apenas para ser ensinado ou aprendido, mas é uma transformação para ser vivida. Então, que você possa ter essa verdade em mente. Eu não estou aqui para apenas trazer mais um conteúdo, não estou apenas aqui para ensinar algo que é relevante, sim. Eu busco ensinar as pessoas, busco disseminar aquelas coisas que eu estou aprendendo. Mas mais importante do que isso é ser uma transformação. Mais importante do que você apenas aprender um conhecimento disperso ou outro, é viver essa transformação. Então, durante essa série de lives, eu vou buscar trazer, sim, informação, buscar trazer o conhecimento. Mas, mais importante, aplicações práticas, trazer coisas que nós possamos aplicar para a nossa vida, um conteúdo que de fato tem começo, meio e fim, que não é um conteúdo solto e sem dependência entre si, mas é algo que vai de fato trazer a transformação, se você estiver com o seu coração disponível, o coração disposto a ser transformado de acordo com as Escrituras. Vamos iniciar então o texto, a leitura. Antes de ler a Bíblia, eu gostaria de trazer alguns pontos. Quem escreveu o livro de Gênesis? É tido de forma uma tradição dizer que Moisés é o que escreveu os 5 primeiros livros. Tanto é que as evidências internas, sempre que se referem ao livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, vão dizer que são 5 livros de Moisés. Então, tradicionalmente, esses livros que se iniciam com Gênesis foram escritos por Moisés, de acordo com os estudiosos, foi escrito no período em que Israel tinha saído do Egito e eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida quando Moisés escreve então o livro de Deuteronômio e escreve todos os outros livros. Então é nesse período antes da entrada na Terra Prometida. O propósito pelo qual nós entendemos que Moisés é levado a escrever o livro de Gênesis e também os outros 4 livros que compõem o Pentateuco é que Deus e o Jeová, Yahweh, se revela ao seu povo. Então, vocês pensem no contexto. Israel, os hebreus estavam contidos, estavam presentes em um contexto de politeísmo, de idolatria a vários deuses, aos deuses
egípcios. Agora Deus, o Deus único, precisa se revelar a esse povo através da Escritura, porque a Bíblia é Deus se revelando a nós. Não é o homem que vai até Deus, mas é Deus que desce e se encarna ao homem. Então, isso é muito relevante para nós pensarmos. A Bíblia, então, o livro de Gênesis, é Deus se revelando o início de todas as coisas. É Deus revelando o propósito pelo qual Ele criou todas as coisas, para Ele revelar como Ele fez tudo. Então, algo que é muito importante ser pensado também, é nós analisarmos o livro de Gênesis, é que ele não é um livro científico, não é um livro que nós colocaríamos hoje como uma tese acadêmica, científica, na qual prova todas as coisas que criaram o mundo. Não, é um livro com um propósito, um livro dentro do seu contexto, é um livro da sua época. Então, aqui nós não podemos colocar a mentalidade científica, a mentalidade acadêmica dentro do texto bíblico no sentido de buscar, qual é a verificabilidade, qual é a plausibilidade disso. Não tem como a gente colocar o método científico dentro da Bíblia. Por isso que muitas pessoas tendem a cair em erro ao tentar aplicar. Beleza, se a Bíblia então fala sobre o princípio, vou tentar enxergar aqui onde está a tese do Big Bang. Beleza, se a Bíblia narra a criação, se Gênesis está sobre isso, vou buscar aqui evidências que provam a teoria do evolucionismo. Mas não, gente, não é possível. A ciência é boa, sim, claro, tem seu mérito, e também a Bíblia. Mas existem coisas que a ciência não é capaz de provar, porque a ciência trabalha com a verificabilidade das coisas. Existe o método científico, existe a teoria, existe a hipótese a ser provada, e todas as coisas. Mas quando nós tentamos colocar esse método na criação, não é possível, porque não é possível trazer o método científico para o passado, porque é algo que já aconteceu. Então, a gente pode ficar com o nosso coração em paz em entender sim a ciência, em buscar o conhecimento, em buscar evoluir racionalmente, mas sem também abrir mão daquilo que já está escrito há séculos e milênios, porque nós entendemos também que isso é algo que tem se provado certo ao longo do tempo. E isso é algo que vale a pena ser lido. Então nós entendemos que o livro de Gênesis, a princípio, de forma mais individual, de forma específica, que nós estamos lendo nessa série de lives, é um livro que vai falar sobre o início, vai falar sobre a criação de todas as coisas. Não é um livro científico, não é um livro acadêmico que vai falar de forma metodológica sobre a criação, onde nós muitas vezes tentamos colocar essa tradição, esse legado cartesiano ocidental, científico, de separar as coisas, de tentar colocar isso é o início, esse vem depois, esse vem em seguida. Mas não, muitas vezes, quando nós vemos o texto de Gênesis, o texto hebraico, muitas vezes a mentalidade hebraica é diferente daquilo que nós tendemos a pensar de acordo com a mentalidade ocidental, a mentalidade de René Descartes, a mentalidade modernista de dizer que uma coisa não pode ser outra, que as coisas devem ser separadas, quando muitas vezes não. Como nós iremos ver aqui no livro de Gênesis, muitas vezes as coisas se repetem, as coisas possuem um tema central, existe um propósito, a forma com que as coisas são escritas tem algo a ser dito, então são detalhes que nós precisamos nos ater. Nós falamos um pouco sobre o contexto, falamos sobre quem escreveu, o local e quando foi escrito o livro de Gênesis e os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora acho que nós podemos então entrar mais a fundo em cada versículo. Antes de iniciar lendo, mais uma vez eu sempre trago essa importância de nós orarmos, de nós buscarmos a inspiração do mesmo autor que escreveu essas escrituras. Então, se você puder, feche os olhos comigo e vamos orar, pedindo a inspiração do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pelo dia de hoje. Nós somos gratos porque o Senhor se revelou a nós através das suas escrituras. Então, nós pedimos com coração humilde, com coração aberto e sensíveis, disponíveis àquilo que o Senhor deseja fazer conosco nesta manhã. Que o Senhor venha encontrar lugar em nós, que nós possamos conhecer mais o Senhor que está se revelado nas Escrituras, que nós possamos ser conhecidos por Ti. E assim, com a Sua ajuda, nós possamos crescer em relacionamento contigo. Porque todas as coisas que o Senhor escreveu é para que nós pudéssemos ter um relacionamento com o Senhor. Que o Senhor possa me usar como um instrumento de sabedoria, de graça, de inteligência para poder expor as Escrituras. Em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Então, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está escrito: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. Vamos parar por aí. Vamos ler, então, cada palavra que nós falamos. No princípio. Então, antes de todas as coisas, o contexto, o ambiente cronológico, nós pudéssemos dizer assim, antes de todas essas coisas, o que Deus faz? Ele cria céus e terra. Então, aqui, Moisés já inicia indo contra todo o contexto, a tradição histórica que os israelitas, os hebreus, tinham dentro do contexto religioso egípcio. Então, lá eles tinham
a mitologia de que no início os deuses tinham criado todas as coisas, que existiria a cosmogonia, existiria os deuses que se juntavam para criar coisas para os seus próprios interesses. Mas aqui não vai dizer isso. Aqui Moisés vai ser claro e incisivo ao dizer que antes de todas as coisas, antes do tempo existir de fato, Deus já existia antes do tempo. Então, no princípio, Bereshit bara Elohim. Isso é o que está escrito em hebreu, na língua original. Então, nós entendemos que antes de todas as coisas, Deus cria, porque Ele é criador. Ele é aquele que tem um propósito e tem o poder, a autoridade, a prerrogativa para poder fazer isso. Antes de todas as coisas, Deus, que já existia antes do início, antes do princípio, cria. E o que Deus cria? Ele cria céus e terra. Isso também é algo a ser pontuado aqui. Deus não cria terra e céus, mas o autor bíblico faz questão de dizer que Deus cria primeiramente os céus e depois cria a terra. Então Deus cria primeiramente a realidade espiritual, a realidade invisível, aquilo que não pode ser visto. Então aqui nós podemos colocar a questão dos anjos, podemos colocar as coisas que nos trazem um relacionamento com Ele. Primeiramente, Deus cria o mundo celestial, cria a realidade espiritual, os céus, de fato, e depois Ele cria a terra, Ele cria essa realidade terrena, isso que pode ser visto. E aqui nós já podemos tirar uma aplicação prática, não é mesmo? Primeiramente, nós precisamos valorizar as coisas que são divinas, as coisas que são celestiais. Não é isso que Jesus nos ensina em Mateus 6,33? Colocarás em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas que ele se referia à comida, se referia à vestimenta, vos serão acrescentadas. Primeiramente, nós que estamos aqui às 6 horas da manhã, na segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026, nós estamos valorizando os céus aqui. Nós estamos valorizando, primeiramente, as coisas que nos levam em um lugar de maior elevação espiritual. Nós precisamos colocar isso. Nós valorizarmos as coisas que são referentes aos céus. E depois, Deus cria a terra. Não uma forma de dizer que o céu é maior do que a terra, mas dizer que as coisas são relacionadas, mas que precisam ser tratadas de forma especial e específica em todas as coisas. Então, nós temos a realidade celestial, a realidade divina em nós, em cada um de nós, na qual nós devemos buscar estar mais próximos dela, e também existe a realidade terrena, a realidade na qual nós estamos conectados com o mundo em si, a realidade na qual nós podemos ver, podemos sentir e tocar. Versículo 2. A terra era assim forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A versão que eu estou usando é a Nova Almeida atualizada. Algumas outras versões trazem, ora, a terra estava, ou a terra se tornou sem forma e vazia, e isso dá margem para uma teoria chamada na teologia de Gap Theory, ou a teoria da brecha, a teoria do intervalo, que vai dizer que, na verdade, no original, aqui estaria escrito que a terra se tornou sem forma e vazia. Então, primeiramente Deus cria céus e terra, depois a terra se torna sem forma e vazia. Contudo, eu não entendo que é verdadeiro. E as evidências, no contexto das evidências arqueológicas, as evidências do próprio texto em si, internas, com os outros textos bíblicos, não nos dão margem para afirmarmos isso com veemência, dizermos que Deus cria as coisas e depois a terra se torna sem forma vazia devido talvez à queda de Satanás junto com os seus anjos. Na verdade, nós devemos nos ater àquilo que está escrito mesmo. A terra era sem forma vazia porque Deus primeiramente cria os céus e terra e não preencheu a terra com outras coisas porque ele haveria de preenchê-la, como nós iremos ler um pouco mais para frente. Então, a terra era sem forma vazia. Ponto. Ela estava naquilo que talvez os gregos diziam que era o caos, a matéria inicial, aquilo que estava sendo prestes a ser criado e ser preenchido na terra. Então havia essas trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus, que no hebraico significa ruá, que é como o vento, o sopro do Espírito, pairava e se movia sobre as águas. Versículo 3. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Essa luz a que Deus se refere nesse texto, é claro que não é a luz do sol, porque nós iremos ver um pouco mais à frente, a luz do sol é iniciada no 4º dia. Então essa luz aqui, claramente nós podemos dizer, eu aprendo isso também uma vez com a escola de férias que participei na semana passada, com a M. Souza, a pastora da igreja lá do FHOP, diz que essa luz aqui, quando Deus fala haja luz, na verdade ele estava se revelando para a criação. A luz também pode ser dita como a glória de Deus. Então Deus está se revelando na criação. Então esse haja luz não é Deus falando que haja sol, porque o sol
criado um pouco mais para frente. Não é Deus dizendo que haja a luz visível, mas é Deus mostrando a sua manifestação na criação. Porque é isso que está fazendo aqui. Deus se revela em meio à história. Deus participa da história. Não é como o deísmo, por exemplo, vai dizer na Revolução Iluminista, que Deus é como um relojoeiro que cria o seu relógio, mas depois se ausenta da realidade. Na verdade, não. Deus se manifesta na história. Ele é o protagonista, assim, da história. Então, Deus diz, haja luz no sentido de falar que, ei, eu estou presente aqui, eu estou no controle de todas as coisas. Basta você confiar em mim, basta você acreditar que eu estou me revelando a você e a minha glória se faz presente para você. Versículo 6. Na verdade, versículo 4 ainda. E Deus viu que a luz era boa e fez a separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Algo a ser destacado aqui é quase que um refrão desse texto da criação. Duas coisas. Deus viu que era bom e também que houve tarde e manhã. Isso nós podemos dizer que é algo presente no contexto escriturístico naquela época. Vamos lembrar, não existiam livros na época, não existiam computadores, não existiam formas mais facilitadas de escrever as coisas. Então, as palavras, as tradições históricas eram transmitidas de pai para filho, eram tradições orais. Então, um recurso mnemônico, uma forma de facilitar a memorização à época era a repetição de coisas. Então, algo que nós podemos dizer aqui é que talvez essa repetição possa servir como uma forma de lembrar, olha, Deus cria as coisas e vê que são boas, porque Deus é bom. Então, tudo aquilo que Deus faz é bom. E outra coisa que se repete muito aqui é sobre passar a tarde e a manhã e ser o dia. Aqui, nesse caso, é o primeiro dia. E uma coisa que nós podemos pensar aqui, será que esses dias que são referidos aqui são dias de 24 horas? Será que esses dias aqui são os dias que se referem à volta que a Terra dá em si mesma e também em relação ao Sol? Não sabemos dizer ao certo. É claro que a palavra hebraica, Yom, muitas pessoas dizem que sim, defendem que é um dia de 24 horas. Contudo, outras pessoas dizem que não. Na verdade, essa palavra hebraica pode também se referir a eras geológicas, pode se referir a muito tempo, a vários anos, séculos ou talvez milênios que se passaram. E isso talvez entraria em acordo, em concordância com aquilo que a ciência diz hoje em dia, de que a criação demorou vários anos, demorou séculos e centenas e milhares de anos para que cada era, para que cada período da criação fosse realizado. Nós podemos pensar aqui, qual é a coisa certa a ser dita? Não sabemos, não podemos dizer ao certo, mas uma alternativa, uma possibilidade é, claro, de dizer que sim, Deus, que criou todas as coisas do princípio, é poderoso a ponto de criar todas as coisas em 24 horas, não é mesmo? Então, a princípio, sim, Deus é poderoso para criar todas as coisas, ele pode fazer todas as coisas em 24 horas. Outra alternativa é dizer que não, essa criação demorou a quantidade de tempo muito grande a ponto de cada criação fosse desenvolvida e levasse aquilo que nós podemos ver hoje. Outra alternativa que nós podemos levantar aqui também é que, na verdade, Moisés teve essa revelação em dias para si mesmo. Então, mais uma vez, Deus se revela a Moisés para que ele escrevesse. Então nós podemos pensar, na verdade, no primeiro dia que Deus se revela para Moisés, a primeira coisa que ele vê foi Deus criando os céus e a terra. A segunda coisa que Deus mostra a Moisés, o segundo dia que Deus aparece a ele, é Deus mostrando, criando o firmamento das águas. E essa é mais uma hipótese a ser ressaltada. Lembrando que é uma hipótese, não é uma verdade absoluta, é apenas algo a ser levantado para ser discutido. Beleza? Versículo 6. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Essa palavra, firmamento, também pode ser dita como expansão. Então, é uma expansão, o céu que separa as águas de cima com as águas de baixo. Na verdade, essa é uma metáfora, uma alusão àquilo que os hebreus acreditavam na época, de que o firmamento, esse céu que nós vemos aqui, é formado de águas e acima existiam também as águas celestiais. Então, Deus cria essa expansão, cria o céu para dividir, de separar as águas de baixo com as águas de cima. E a palavra separação também é algo muito importante de ser pensado aqui. Deus é um Deus santo, e a santidade significa a separação, de fato. Na primeira vez, no primeiro dia, Deus separa as trevas da luz. Ele cria os céus e a terra. E depois ele separa as águas de cima com as águas de baixo. E depois, versículo 7, Deus faz o firmamento e a separação entre as águas de baixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia.
E depois, no terceiro dia, também existe mais uma separação, que foi a separação das águas com a parte seca. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra e o ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus faz a separação. Primeiramente ele separa as trevas do céu, das luzes, ele separa também os céus da terra, ele separa a água da terra, da porção seca. Então Deus é aquele que faz a distinção de todas as coisas, mas também existe a união de tudo, porque Deus é um só. Então essa é a beleza da criação, essa é a beleza do texto bíblico. Deus separa tudo, mas também, ao mesmo tempo, ele é um só, ele é tudo em todos. Então isso é algo muito irrelevante e precioso a ser pensado, não é mesmo? Então, o primeiro dia, Deus cria os céus e a terra, ele fala, haja luz. Este é o primeiro dia. O segundo dia é aquele que nós vemos, que é o firmamento, a separação das águas de cima com as águas de baixo. O terceiro dia existe a criação da terra, então daquilo que é a porção seca, que separa as águas da parte onde nós podemos viver hoje em dia, a terra. E agora o quarto dia, certo? Isso é, na verdade, o terceiro dia agora, que é quando Deus cria as relvas. É isso que ele vai dizer aqui. Versículo 11, que a terra produza relva e ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, houve tarde e manhã o terceiro dia. Então esse é o terceiro dia ainda. Deus criando as relvas, criando a parte seca, né, e criando as árvores frutíferas. Algo que é legal pontuar aqui, que eu aprendo também com o Luiz Saião, um grande hebraísta e teólogo, é que Moisés traz a perspectiva fenomenológica. Fenomenológica é uma palavra difícil, mas é importante ser pensada. Deus mostra a Moisés aquilo que estava acontecendo. Então, da terra surgia a erva, surgia as relvas. Então, parecia que sim, era a terra em si mesma que estava criando isso. Mas, na verdade, não. Existiam sementes, existiam cada fruto que estava dando e germinando para si próprio essa árvore que ele estava vendo. Então, é uma perspectiva daquilo que Moisés estava vendo de acordo com aquilo que Deus tinha trazido para ele. Sabe? Então, isso é algo importante de ser pensado. Mais uma vez, se nós pensarmos naquela teoria que eu falei, de que Deus se revela em dias a Moisés, então, neste dia que Deus se revela a Moisés, ele mostra as relvas sendo germinadas através e a partir da terra. Isso é algo muito importante a ser pontuado. Depois, versículo 14, está escrito: que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. Essa é uma parte muito importante. Este ainda é já o quarto dia, e só agora que Deus vai falar sobre o sol, vai falar sobre a lua. E ele nem cita o nome desses seres, desses ambientes cósmicos, para dizer que eles não eram divindades. Na época, o sol e a lua eram seres divinos, eram objetos adorados pelos hebreus e também pelos outros povos que estavam presentes naquela época. Então Deus nem se dá o trabalho de falar com Moisés os nomes para que eles não pudessem ter a tentativa de adorar a esses objetos cosmológicos. Então ele cria o primeiro firmamento, o luzeiro maior, para governar o dia, e o luzeiro, o objeto menor, para governar a noite, para dizer que quem governa sobre todas as coisas é Deus, mas ele também dá essa autoridade, essa prerrogativa para que os luzeiros, para que esses objetos menores pudessem governar a noite e o dia, para que assim o homem pudesse discernir as estações e vissem que através deles eles pudessem perceber que os dias e as noites passavam. Versículo 20. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Agora, isso é algo que tem muito respaldo também na parte científica ao dizer que a vida se inicia nas águas, que primeiramente os seres aquáticos se iniciam, e Deus aqui realmente cria isso. O texto bíblico de Gênesis vai dizer que Deus cria as águas, que as águas sejam povoadas de seres vivos. Em seguida ele vai dizer sobre as aves, que voam sobre o firmamento dos céus. Então, essa é a criação. Primeiramente, Deus cria as águas, os animais que estavam nas águas, e depois o ecossistema das aves que voam sobre a terra. E agora, no versículo 22, está algo muito importante de ser lido. Vamos ler.
E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. A primeira menção a uma bênção que Deus faz está aqui. Deus abençoa para que os seres, nesse caso os objetos das águas, né, e também os seres que viviam, que viviam voando, as aves, multiplicassem a terra. Então, a bênção de Deus é expressa na multiplicação. Só existe bênção, de fato, aqui nós podemos pensar, né, quando existe a multiplicação. Deus não é um Deus que quer que as coisas fiquem paradas, que as coisas permaneçam contidas no mesmo lugar. Tanto é que ele cria o mundo para que toda a terra seja cheia da sua glória. Então, a bênção de Deus é manifesta na multiplicação. Isso é o aprendizado que nós podemos citar desse texto. Agora, esse foi o 5º dia. E nós já estamos nos aproximando do 6º e último dia da criação. Que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. Este é o 6º dia da criação. Deus já havia criado os céus e a terra, já havia criado a luz, já também tinha criado o firmamento, a expansão que separa as águas de cima com as águas de baixo. Depois ele cria a porção seca e, por fim, cria os luzeiros que governam o dia e a noite, e em seguida cria os seres que ficam na água, no ambiente aquático, e também as aves. Agora ele cria os animais terrestres, ele cria os animais que rastejam sobre a terra. E neste mesmo dia ele vai criar não apenas animais selvagens, animais domésticos, mas vai criar aquele que está acima de todas as coisas, o ser que vai governar sobre todos os outros, que vai expressar o próprio Deus, que vai ser aquele que vai ter um relacionamento com Deus, que é o próprio ser humano. E é isso que nós iremos ver aqui no versículo 26. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre as aves, sobre os peixes do céu, do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Uau, esse texto aqui é muito precioso, porque nós podemos tirar vários aprendizados aqui. A primeira coisa que nós podemos pontuar é algo que eu aprendo com Douglas Gonçalves, que Deus aqui atua como um pai e uma mãe, uns pais que quando tem o seu filho prestes a nascer, preparam o quartinho, preparam o berço do bebê, preparam o guarda-roupa, preparam o enxoval todo completo, para que quando o bebê nasça e esteja entre eles, ele possa viver da forma certa, possa viver com tudo aquilo que ele precisa. Deus aqui quase que faz esse papel também de ser o pai que vai preparar todas as coisas. Realmente Deus cria a luz, faz os céus, a terra, depois ele cria o céu, cria as águas, cria a terra, cria as árvores, cria os animais, cria a luz, a lua, o sol, cria todas as coisas para que o seu filho, nesse caso a humanidade, quando nascesse com a sua imagem, sua semelhança, pudesse governar todas as coisas. E essa é a segunda coisa que nós podemos contar aqui também. Não apenas Deus atua como um pai que prepara todo o quarto do seu bebê para que quando ele nascesse, ele pudesse desfrutar ao máximo do relacionamento com Deus, que Deus também cria o homem com uma perspectiva divina. Ele cria os homens, cria os seres humanos com a sua imagem e a sua semelhança. E isso é muito discutido ao longo da tradição teológica. O que seria essa semelhança e imagem? Será que Deus é exatamente igual a mim e a você? Será que Deus tem 2 olhos? Será que Deus tem 2 ouvidos? Tem uma boca? Uma coisa que nós podemos dizer é que sim, Deus em pessoa, Jesus quando encarnou, era igual, era a nossa imagem, era muito parecido conosco. Então, talvez nós podemos dizer isso. Mas talvez poderíamos dizer que, na verdade, Deus nos cria a sua imagem e sua semelhança no sentido de nós sermos parecidos com Ele em podermos discernir coisas, em podermos pensar, em podermos refletir, em podermos também fazer julgamento moral. Os outros animais não podem fazer isso. Eles atuam, agem apenas por instinto, a passo que ao ser humano é dada a possibilidade de pensar e de refletir sobre suas ações, de pensar, de refletir. Será que isso que eu estou fazendo agora é certo? Está refletindo a natureza divina que está em mim? Então, uma coisa que é mais parecida com a imagem e semelhança divina é a possibilidade de nós fazermos questionamentos, de nós nos relacionarmos também com Deus, que é a terceira coisa. Deus nos cria para nós nos relacionarmos com Ele. E essa relação, esse relacionamento é tido através de uma busca de constante contato com Deus e também com as suas escrituras mais para frente, que foram trazidas, né, por Moisés e depois pelos outros autores bíblicos. E é isso que nós estamos fazendo aqui, buscando um relacionamento de Deus através da sua revelação que Ele faz para nós. E a quarta coisa que nós podemos pontuar aqui
é a bênção. Eu tinha dito isso antes, que a bênção que Deus faz, a primeira bênção que é citada é a bênção que ele faz para a multiplicação das aves e dos seres aquáticos, e agora também Deus estende essa bênção para a humanidade. E qual seria a evidência dessa bênção? É a multiplicação, versículo 28. Sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Ou seja, gente, a bênção do ser humano que é originada em Deus está em nós sermos multiplicados. Deus nos cria para que nós possamos estender o reino dele, para que nós possamos, de fato, mostrar ao mundo o Deus em nós. Então nós também dominamos sobre os outros animais para mostrarmos que nós estamos sendo como embaixadores, estamos representando o reino dos céus em nós. Então Deus nos cria e nos abençoa para que nós pudéssemos ser fecundos, para que nós pudéssemos multiplicar, encher a terra e sujeitá-nos, no sentido de não dominar a terra para nossos próprios interesses, mas na verdade para que nós pudéssemos mostrar e expressar Deus em nós, expressar o caráter de Deus na criação através da nossa vida. Versículo 31 é a conclusão desse primeiro relato da criação. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou neste dia, e de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Então Deus trabalha durante 6 dias, nós podemos dizer isso. Deus realiza muitas coisas, mais uma vez, nós não podemos dizer com certeza se eram dias de 24 horas ou dias, eras cosmológicas que levaram milhares de anos, ou talvez era a junção de todas as coisas quando Deus se revela a Moisés em dias específicos, mostrando a ele as etapas da criação. Mas ao fim de todas as coisas, Deus descansa. Não porque Deus estava cansado, não porque Deus se fatiga, porque a própria palavra vai dizer um pouco mais à frente que Deus não se cansa e nem se fatiga. Então nós podemos dizer aqui que, na verdade, Deus descansa para nos mostrar o princípio do descanso, do desfruto. Descansar tem muito a ver com isso, com desfrutar, com contemplar e aproveitar aquilo que foi criado. Então Deus aproveita e contempla a sua criação e também nos ensina a importância de nós descansarmos e estarmos junto com Ele. E tanto é que Ele vai ordenar com que nós descansemos. Ele ordena, olha só, gente, nós precisamos ser ordenados para descansar. Porque isso é uma verdade. Uma vez que nós estamos num mundo caído, onde todas as coisas estão num ritmo frenético, onde nós precisamos produzir sempre, Deus lembra da importância do descanso. De não esquecer, claro, de trabalhar, que é importante, mas também de lembrar qual é a razão, o propósito pelo qual nós estamos trabalhando. Que é isso aqui, que é o relacionamento com Deus. É a expansão do reino, sim. E também, sim, nunca esquecer que esse reino é composto de um rei só, de um Deus apenas, e que deseja ser adorado e também conhecido. E também, então, esse relacionamento com Deus precisa ser expresso no descanso. Porque quando nós descansamos, nós estamos abrindo nossa guarda, nós podemos dizer isso, estamos abrindo mão do controle das coisas para dizer que Deus, o Rei, o Criador que fez as coisas, que criou os céus e terra, que criou a relva, que criou as árvores, que criou os animais, também está cuidando de nós. Então, o que nós precisamos fazer apenas é confiar, é descansar, desfrutar nesse Deus que está fazendo todas as coisas, que fez todas as coisas e que ainda age, porque não é um Deus que está fora da sua criação, não é um Deus que criou o mundo como relojoeiro e que agora se ausenta da criação, mas na verdade é um Deus que criou e que se faz presente para todos aqueles que buscam a Ele, todos aqueles que decidem também se relacionar com Ele. No versículo 4 ao 24 do capítulo 2, nós temos aquilo que parece ser uma repetição do primeiro capítulo, só que com alguns outros pontos diferentes. E isso a gente pode pensar, por que Deus, mais uma vez, fala com Moisés para escrever a criação do homem, para criar, que ele criou o Jardim do Éden? Por que Deus faz isso? É uma pergunta a ser feita, não é mesmo? E algo que eu aprendo com o Rodrigo Silva é que é como se Deus, primeiramente, mostrasse um trailer, sabe? O trailer daqueles filmes que nós temos. Ele mostrasse um trailer, na verdade um teaser, um trecho pequeno de um filme da criação, e depois, um pouco mais à frente, ele aprofundasse esse filme, talvez um trailer. Então tem um teaser, que é o pequeno recorte do trailer, depois do trailer, e depois em seguida existe o filme como um todo, por completo. Então é isso que nós podemos dizer aqui. Primeiramente, Deus cria o céu e a terra, cria o mundo em si, e depois, aqui no versículo 4 em diante, vai falar sobre a criação do homem, sobre a formação da humanidade, e também sobre Deus
dando ao homem a autoridade sobre todas as coisas. E isso é algo muito importante se pensar aqui, não é mesmo? Outra coisa que é legal pontuar aqui é sobre a aparente e abrupta, repentina mudança de nomenclatura. Nós lembramos aqui que quando Moisés vai falar sobre Deus, ele só fala aqui como Deus, como nós falamos aqui, como no princípio Deus criou o céu e a terra, apenas isso. Mas depois, Moisés do nada vai escrever o Senhor Deus. Ele vai falar aqui, versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Essa palavra, Senhor Deus, já trouxe perspectiva de que dizer, não, na verdade não foi Moisés que escreveu esse texto aqui, agora é uma outra autoria, e muitas pessoas questionam isso ao dizer que, na verdade, o texto do capítulo 1 foi escrito por uma pessoa e o texto do capítulo 2 foi escrito por outra. Mas na verdade não, gente, foi o mesmo autor, foi o mesmo escritor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, que escreveu todas essas coisas. Ele decide, talvez, se revelar de forma diferente, para poder mostrar que Deus que criou no capítulo 1, agora se mostra como o Senhor Deus, como Deus que está acima de todas as coisas. E esse mesmo Deus que fez todas as coisas está presente na criação e forma o homem, como nós vamos falar aqui no versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e também não havia ninguém para cultivar o solo. Então aqui nós temos a criação, como se Moisés tivesse retomado a perspectiva da criação, mas ainda não houvesse as ervas, não houvessem as árvores, porque não existia o homem ainda estava sendo criado. Ele foi criado no 6º dia da criação, e agora Deus cria o homem e a mulher para que eles pudessem cultivar e guardar a criação, pudessem cultivar e guardar o mundo, aquilo que tinha sido acabado de ser criado por Deus. Versículo 7 é uma palavra muito importante para nós pensarmos sobre isso, sobre a criação do ser humano. Então o Senhor Deus formou o homem de pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Essa passagem é muito importante porque aqui nos ensina sobre os aspectos que compõem o ser humano. O que nós somos de fato, o que nós podemos dizer que somos os seres humanos. Algum filósofo disse no passado que o homem é como uma ave sem penas. Isso é uma descrição muito sem graça, não é mesmo? Muito sem sal do ser humano. É apenas uma ave sem penas. Não é algo muito ser dito. Talvez a gente pode dizer, talvez aquilo que Aristóteles disse, que o homem é o ser político. Sim, a parte política do homem, a parte de se relacionar com os outros, é algo que compõe o ser humano, mas não é ele por completo. É apenas através do relato de Gênesis, apenas um relato escriturístico da Bíblia, que nós temos uma correta compreensão de quem nós somos. E aqui vai dizer aqui, nós somos, primeiramente, a imagem e semelhança de Deus, nós vimos isso pouco antes, no versículo 26, no versículo 27, na verdade, e agora o texto bíblico vai aprofundar um pouco mais na antropologia do homem, nós podemos dizer isso, naquilo que compõe o ser humano. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Primeiramente nós somos formados pelo corpo, aquilo que os hebreus escreviam como a nossa parte espiritual, a nossa parte material, aquilo que nos compõe como ser humano. E depois vai dizer que nós somos formados pela parte espiritual. Deus sopra em nossas narinas o seu fôlego de vida. Em terceiro lugar, nós nos tornamos ser vivente. Então nós somos formados por essa parte material, o nosso corpo, também formados pela parte espiritual, o nosso espírito, aquilo que nos conecta com o Criador, com Deus, e também nós somos formados por essa alma, pelo ser vivente que nós somos, o Nefesh. Então nós não somos partes separadas em si, mas cada uma delas compõe um só homem que nós somos. Então é algo muito importante ser pensado. Nós não somos apenas uma ave sem penas, como dizia um filósofo, ou um ser político, como dizia Aristóteles, mas nós somos um todo, composto por um ser material, isso que nós estamos vendo aqui, também composto pela nossa parte espiritual, aquilo que nos conecta com o Criador, e também com o nosso ser racional, o nosso ser a nossa consciência, aquilo que é capaz de pensar, nossa alma, nosso ser vivente. O versículo 8 vai falar sobre o jardim que Deus planta na região do Éden. Essa localidade nós não sabemos mais hoje em dia onde é. Vai falar aqui que é na direção do Oriente. E vai citar sobre 4 rios. 2 rios são existentes hoje em dia, o Tigre e o Eufrates, mas outros 2 rios não são mais presentes hoje em dia. Então, talvez aquilo que Rodrigo Silva diz é algo que pode ser verdadeiro e relevante a ser pensado. Quando Moisés relata esse texto, e depois existe o relato do dilúvio que destrói todas as coisas, nós podemos dizer que as bacias hidrográficas, a geografia da humanidade como todo, do mundo, foi mudada, foi transformada através do dilúvio. Então, depois do relato do dilúvio, os rios foram mudados, mas quando
mais uma vez os homens nomearam os rios, eles se lembraram desses dois rios que foram citados no Jardim do Éden, o Tigre e o Eufrates, e colocaram esse nome mais uma vez, para homenagear esse rio. Mas os outros dois rios foram perdidos. Então, por isso, nós não sabemos dizer que o Éden está numa região específica hoje em dia, porque nós não temos a base bíblica para poder falar, o Éden está nessa região, está naquela região. Na verdade, não. Nós iremos ver um pouco mais à frente, no capítulo 3, que o caminho para o Éden foi fechado, porque o homem estava em pecado. Mas depois, com a obra da redenção na cruz, nós somos mais uma vez convidados para participar deste grande jardim, desse grande lugar de relacionamento, que era o Jardim do Éden. E no versículo 15, então, vai falar sobre o propósito da criação. Vai falar sobre o propósito pelo qual Deus coloca o homem e a mulher, Adão e Eva, lá no jardim. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então Deus dá aqui uma ordem, dá um mandamento daquilo que deve ser feito: comer de toda a árvore do jardim. Mas também, aliado a isso, existe aquilo que não deve ser feito. Muitas vezes a gente se atém apenas àquilo que não deve ser feito, quando na verdade nós também devemos nos atentar para aquilo que deve ser feito. Quando nós nos atentamos para o que nós devemos fazer, que é nos relacionar com Deus, que é buscar a plenitude de vida, de alegria que só se encontra nele, nós vamos estar tão cheios de sua presença que quando o mal aparentar para nós, que nesse caso era a desobediência ao tentar se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não iremos querer isso porque nós já estamos satisfeitos com aquilo que é do bem. Então isso que nos mostra a importância de nós buscarmos as coisas boas, buscar as coisas dos céus, buscar viver uma vida de obediência com Deus, para que quando as coisas ruins, nós, com o ser humano caído depois do pecado, tendemos a buscar essas coisas, nós não iremos buscar e se alimentar dessas coisas porque nós já estaremos satisfeitos, saciados com a presença de Deus, porque é a melhor coisa para nós, não é mesmo? Outra coisa que nós podemos falar aqui, que o propósito da criação está em cultivar e guardar. Essa palavra, cultivar e guardar, abad, em hebraico, tem a ver também com adoração. Nós somos criados para adorar a Deus. E a nossa adoração em Deus está não apenas na nossa adoração individual, nossa devoção diária que nós fazemos ao ler a Bíblia, ao orarmos a Ele, ao louvarmos, mas também está a nossa adoração constante e cotidiana, diária, de nós trabalharmos, de nós fazermos todas as coisas para a glória de Deus. Deus nos queria para que nós pudéssemos expandir o seu reino. Isso é algo que está sempre sendo citado aqui. Então, esse propósito da adoração que nós fazemos individual com Deus precisa ser também expressa em nossa vida cotidiana, em nossos relacionamentos, em nosso trabalho. Precisa ser expresso a nossa adoração, cultivando e guardando este mundo, cultivando e guardando não este mundo caído em si, mas o princípio, a mentalidade divina, a mentalidade do reino dos céus, que é criada, que tem a queda, que nós iremos ver um pouco mais à frente, mas que é prometido a ser restaurada. No versículo 18 ao 24 é narrada a criação do homem e da mulher. Eu não vou poder ser muito extenso aqui por causa do tempo, mas aqui eu vou falar que Deus, uma coisa apenas da criação não estava boa, o homem estava só. Então vai falar que Deus leva os animais a Adão para que ele pudesse nomeá-los, mas ainda assim não havia sido encontrado alguém que pudesse ser uma auxiliadora igual a Adão, alguém que pudesse ser igual a ele. E aqui vai dizer que no relato da criação da mulher, que Deus coloca um profundo sono sobre Adão, ele retira uma parte da sua costela, e dessa costela ele cria a Eva, cria a mulher. E ao fazer isso, é citado o primeiro poema, nós podemos dizer assim, a primeira canção que o homem cria, que é essa porção, que essa canção que nós vemos no versículo 23. Esta, Eva, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Essa palavra varoa e varão vem do hebraico ish e isha. Ish é o homem e isha é a mulher. Então, é como se tivesse a costela de Adão foi tirada, ish, e preenchida com a criação da mulher, isha. Então, do homem veio a mulher. Por isso que é muito importante nós pensarmos aqui sobre os nossos relacionamentos. Deus cria a humanidade para nós pudéssemos ser multiplicados. E só existe multiplicação, só existe criação no encontro daquilo que é diferente. Por isso que Deus vai muito contra a questão da homoafetividade, da união de duas pessoas do mesmo sexo. Porque é impossível pessoas iguais, pessoas do mesmo sexo, entendem? Criarem alguma coisa. Porque a criação só é feita através da união de dois seres diferentes. Por isso que aqui vai dizer que o homem deixa
o seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, para que assim eles possam ser uma só carne e da criação, da junção dessas duas coisas, desses dois seres diferentes, possam criar um outro ser humano, possam ter o relacionamento. E assim, a partir da união de seres diferentes, a multiplicação, a bênção que é expressa na multiplicação, seja realizada através da vida, através do relacionamento entre um homem e uma mulher. Vamos para o capítulo 3, então, que vai falar sobre a queda, vai falar sobre os momentos mais tristes. Se no capítulo 1 e 2 nós temos relatado a criação, o momento em que Deus, como Pai, está preparando de forma muito alegre todo o ambiente, todo o contexto para que seus filhos pudessem desfrutar em plenitude do seu relacionamento, agora no capítulo 3 nós temos um relato daquilo que acontece quando os seres humanos decidem não se relacionar com Deus, decidem ouvir mais as vozes que o afastam de Deus, ao invés de ouvir e fazer aquilo que o aproxima do Senhor. Versículo 1. Mas a serpente, a mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não como do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Aqui está um dos relatos mais tristes de toda a Bíblia, onde a mulher, e também o homem um pouco mais à frente, vão olhar para o fruto, vão olhar para a árvore e acharem atrativo o fruto dela, vão achar saboroso e agradável para adquirir conhecimento. E aí está a gênese do pecado. O pecado se inicia quando nós não nos satisfazemos em Deus. O pecado está quando nós não buscamos a plenitude de alegria que nós só encontramos em Deus. Então, quando a mulher olha para a árvore e passa a ser atraída por esse fruto e cai em desobediência com ele, a primeira desobediência foi ela querer começar com a serpente, não é mesmo? E ao invés de apenas se relacionar com Adão e também com o outro, toda a criação. Isso nós podemos pensar aqui. Será que essa serpente que era de fato um animal que nós vemos hoje em dia? A gente pode pensar que não, porque um pouco mais pra frente vai falar que Deus vai amaldiçoar a serpente para que ela rastejasse sobre a terra e comesse pó. Então nós podemos dizer aqui que, na verdade, a serpente poderia ser um animal espiritual, um ser espiritual. A expressão de fato de Lúcifer, Satanás, o anjo caído, que caiu e agora estava também tentando trazer a queda, como ele faz com Adão e Eva. E então Eva dá ouvidos mais à serpente, dá ouvidos a esse ser espiritual caído, ao invés de ouvir a Deus, porque Deus não fala para que ela nem sequer tocasse na árvore. Deus apenas fala que ela não comesse, que eles não comessem do fruto, porque no dia que eles comessem, eles haveriam de morrer. E a serpente retruca a mulher, falando que na verdade não. Se ela comesse, ela não iria morrer naquele momento, que a serpente o come e nada acontece. E, na verdade, o que ela vai dizer é que no dia que ela comesse, eles haveriam de ser conhecedores do bem e do mal, seriam como deuses. E isso também que está muito presente nos dias de hoje, não é mesmo? Quantos de nós não queremos ser como Deus? Queremos ser conhecedores de todas as coisas, queremos buscar de forma autônoma, de forma independente, a nossa própria elevação espiritual. E essa é a mentira que a serpente traz aqui. Nós só somos capazes de ser completos em Deus. Nós não somos capazes de ser iguais a Deus, sabe? Porque nós somos homens, nós somos criados do pó e da terra, e nós não passamos disso. Apenas a graça, mediante ao poder de Deus em nós, que nós somos capazes de nos relacionar com Ele. E a mulher e o homem que não tinham entendido isso, eles buscaram ser iguais a Deus por conta própria, buscaram uma vida de independência com Deus. Talvez como Dom Pedro I fala lá aos margens do Ipiranga, independência ou morte, no relato da independência brasileira, nós podemos falar aqui que, na verdade, quando Eva e depois entrega Adão comem esse fruto, eles estavam falando independência e morte. Então, quando nós somos independentes de Deus, nós também trazemos a morte em nossa vida, porque só existe vida, de fato, quando nós estamos em relacionamento com Deus. E, então, esse fruto, que nós não sabemos se era uma maçã, se era uma figueira, que eles depois tecem uma roupa de figueira, nós não podemos dizer o que é, mas era algo que simbolizava uma vida de independência de Deus e morte espiritual. E é morte, isso que nós podemos falar aqui, porque nós vemos que depois que Eva come, ela não morre instantaneamente, ao menos em seu corpo físico. Nós podemos falar então que quando eles comem o fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, eles morrem espiritualmente porque eles passam a estar afastados, separados
do relacionamento com Deus. Essa é a primeira morte, a morte espiritual. Um pouco mais à frente, o apóstolo Paulo escreve em Efésios que nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. E uma segunda morte, que nós podemos falar aqui, é a morte física, depois que vai ser causada devido a essa separação, essa ausência do relacionamento com Deus. Então a morte espiritual da separação com Deus, em decorrência, anos depois, a morte física, a morte natural, biológica, que acontece por causa da falta do relacionamento com Deus. Beleza? Então, este aqui é o relato. Então, Eva come desse fruto que não deveria ser comido, entrega a Adão, e agora eles percebem que estavam nus. Eles estavam nus e nem percebiam. Agora que o pecado cai, se mostra a eles, eles percebem o seu estado de nudez, o seu estado de simplicidade e de inocência para com Deus. Eles veem que isso não era algo a ser feito, porque eles agora eram conhecedores do bem e do mal, aquilo que Deus não queria que eles fizessem, porque era uma vida de independência e de autonomia em relação ao Deus que nos criou para que nós pudéssemos ter vida com Ele. Então agora eles fazem roupas de figueira, era a tentativa humana de tentar buscar a redenção por si próprio, que é algo totalmente errado, porque não é o homem que faz a redenção para si, não é o homem que é capaz de apagar os seus próprios pecados. É apenas Deus que é capaz de nos perdoar, de se encarnar conosco em nós, e assim nós temos a possibilidade, nós temos o acesso, o convite da graça de nós sermos perdoados dos nossos pecados. No versículo 8 vai falar sobre isso. Depois que eles comem o fruto, eles desobedecem a Deus, agora eles percebem Deus andando a eles. Versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e essa mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Aqui o relato vai dizer que Deus chama, o chama e eles perguntam, né, o que aconteceu? Não é que Deus não sabia, claro que ele sabia, mas quando Deus pergunta algo para nós, é para que nós pudéssemos expressar o que está em nosso coração. E nós mesmos, nós possamos conhecer o que está em nosso coração. Então, Adão aqui, o homem que representa a família, que representa a sua casa, ele que é questionado por Deus. Olha só, primeiramente quem come o fruto foi a mulher, foi Eva. Mas quem é questionado primeiramente por Deus foi o próprio Adão. E ele mostra aqui uma das principais consequências do pecado, de alguém que está em uma vida de separação com Deus, que é a culpa ao outro. Adão culpa a Eva, porque vai falar que foi a mulher que se me deste, e depois vai falar, e vai culpar tanto a mulher, que Deus havia dado, vai culpar o próprio Deus, que havia dado essa mulher. Então, uma das manifestações, uma das características de alguém que está em ausência de relacionamento com Deus, é essa tentativa, essa tendência a sempre culpar a outro pelos seus próprios erros. A passo que alguém que está em uma vida com Deus vai se arrepender dos seus próprios erros. E isso é algo que não estava presente na vida de Adão, que culpa a Eva, e a Deus, que deu a Eva a ele, e também na vida de Eva, porque ela também culpa a serpente que havia a enganado a eles. Então Deus, agora que tem esse quadro do pecado que entra no mundo, que causa a separação do homem com Deus, agora Deus vai trazer uma série de maldições para os seres que desobedeceram. A primeira maldição que nós temos aqui é a maldição que nós temos contra a serpente. Agora que a serpente, que nesse caso é um ser espiritual, que havia sido manifestado pelo próprio Satanás, agora que ela havia tentado a Eva e a Adão também, e aconteceu da queda, agora ela haveria de ser um dos animais mais malditos entre todos os outros seres vivos, e ela haveria de rastejar e comer o pó da terra todos os dias. E aqui no versículo 15 está a parte-chave de todo esse texto e também de todo esse vídeo que nós estamos fazendo aqui. É a parte sobre o proto-evangelho, aquilo que os teólogos dizem que é a primeira anunciação do evangelho, onde Deus vai dizer que ele coloca inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. A descendência da mulher haveria de ferir a cabeça do descendente da serpente, ao passo que a descendência da serpente haveria de ferir o calcanhar dela. Isso aqui é manifesto em Jesus. Quando Jesus, sendo descendente, esse que tinha essa semente, né, que vai ser trazida durante todo esse relato bíblico, a semente que é passada de pai para filho na nação israelita, aquele que haveria de trazer a salvação, este é o descendente da mulher, aquele que haveria de trazer a redenção dos pecados. E ele haveria de ser ferido, sim, o calcanhar dele, porque ele é morto na cruz, no madeiro. Mas ele esmaga a cabeça da serpente porque ele retorna vitorioso. Ele retorna triunfante dessa morte. Então, aqui está a primeira anunciação do evangelho que é feita pelo próprio Deus.
nesse contexto da maldição que ele faz contra a serpente. Depois existem também as condenações à mulher e ao homem. A mulher é dada agora aos sofrimentos na gravidez. Ela daria à luz com sofrimento, com dores. E o desejo dela seria contra seu marido e ele haveria de governá-la. Aqui é uma passagem um pouco duvidosa, não sabemos dizer ao certo o que Deus quer dizer aqui, mas talvez nós podemos falar aqui que é a tentativa muitas vezes que as mulheres, ou talvez o pensamento caído, tenta trazer a separação do homem com a mulher e da não sujeição, no sentido de não permitir que um homem, que é esse que representa o Deus Criador, tem em sua própria casa. Então essa tentativa da mulher de se rebelar contra o seu esposo, de não se sujeitar àquilo que Deus deu a ele no sentido de autoridade, de governar a sua própria casa. E depois Deus traz a condenação com o próprio Adão, que é a maldição à terra. Uma vez que o homem que representava Deus e cai em pecado, agora toda a terra também, que estava sujeita ao homem, também sofre essa condenação, porque dela agora cria espinhos, cria ervas daninhas, e do suor do rosto do homem agora ele deveria ter o seu pão. Então, aquilo que antes era um prazer, que estava no trabalho, de expressar o reino de Deus, que seria manifesto no trabalho, agora passa a ser uma dor, passa a ser uma luta constante, porque a terra estava maldita, amaldiçoada, por causa da entrada do pecado no mundo. E aqui agora, no versículo 28, vai ser a conclusão, versículo 20, na verdade, vai ser a conclusão desse texto, e também a conclusão desse vídeo. Deus vai criar roupas de um animal, na verdade ele faz roupas de peles, em contraste com a roupa que os seres humanos fazem, que era a roupa de figueiras. Agora Deus faz também o primeiro sacrifício. Também se apontava para o próprio sacrifício de Jesus, que haveria de se encarnar e se sacrificar por nós. E agora Deus então faz essa roupa de peles e os expulsa do jardim. Uma vez que o homem havia sido conhecedor do bem e do mal de forma desobediente ao próprio Deus, agora ele não poderia ter mais contato com o jardim, com aquele ambiente espiritual, porque se ele comesse do fruto da árvore da vida, que também estava presente no jardim, ele haveria de ser um ser vivo que viveria para sempre em pecado, em constante desobediência ao Senhor. Por isso que agora Deus, de forma misericordiosa, os afasta do jardim do Éden, para que apenas quando eles fossem restaurados, eles pudessem mais uma vez ter acesso ao jardim. E antes de concluir esse vídeo, eu gostaria de falar aqui um pouco sobre esse panorama geral. Nós vemos aqui então que Deus cria todas as coisas, existe a queda e existe a esperança, a perspectiva da restauração, da redenção de todas as coisas. E são esses três pontos principais de todo o texto bíblico que nós podemos pensar aqui, quando nós lemos o texto das Escrituras. Deus cria tudo e vê que as coisas são boas. Isso é verdade. Deus cria, nós lemos no capítulo 1, cria no capítulo 2 também, as coisas e vê que a criação que ele faz é boa porque Deus é bom. Deus é a própria bondade, é o próprio bem em pessoa. Mas o homem, devido à desobediência, decide afastar-se de Deus, decide viver uma vida de autonomia e de independência em relação a Deus, que o criou para si mesmo. Então agora existe a queda. Mas, ainda que exista a queda, ainda que exista essa separação com Deus, existe a promessa, existe a perspectiva da restauração, da redenção de todas as coisas. Que nós possamos ter essa verdade em nossos corações nessa manhã, nesse dia que nós iremos pensar a respeito dessas escrituras. Deus cria tudo, Deus é bom, o homem cai por si mesmo devido ao pecado, devido à desobediência de Deus, mas devido à misericórdia do Senhor, que é misericordioso conosco, ele promete um dia que ele irá restaurar todas as coisas e nós podemos confiar nele. Espero que esse vídeo possa ter ajudado você em crescer um pouco mais de conhecimento e de relacionamento com o Senhor, que você possa ser transformado com cada verdade que foi transmitida aqui, que nós possamos passar o dia todo hoje pensando e meditando sobre essas verdades. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para seus amigos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Até a próxima. Muito obrigado.